Como criar ficha de frequência no Excel, passo a passo, aula 2. Então, já aprendemos a fazer algumas configurações no nosso arquivo ficha de frequência e vamos dar continuidade. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link da aula 1. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou estar fazendo a substituição dessa listagem por a nossa guia desenvolvedor, por exemplo. Vou estar substituindo essas listagens por caixinhas de combinação. Não se preocupe que até aqui a gente não vai utilizar programação. Então como é que eu faço isso? Ó? Simples assim, ó. Vou utilizar esse espaço aqui. Deixa eu apagar essa imagem. Pronto. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou na guia desenvolvedor, inserir e vou aqui na opção, ó, caixa de combinação. Então vou clicar sobre ela, vou desenhar uma caixa de combinação aqui. E o que essa caixa de combinação vai fazer? Vou clicar sobre ela, cliquei sobre a mesma, formatar controle. Então a nossa caixa de combinação é um controle bem interessante, ó. Ele vai me perguntar um vínculo de entrada, ele vai me pedir um intervalo de entrada, um vínculo e a quantidade de linhas suspensas. Bom, o intervalo de entrada basicamente vai ser as informações que eu quero que dê entrada. Então, vou vir aqui na minha guia conf, vou selecionar esse intervalo. E observe que ele me mostrou aqui, ó, de A2 a 13, ou seja, esse é o intervalo que vai estar entrando dentro da minha listagem. O vínculo da célula, a que célula vai estar vinculado à informação que for selecionada. Ou seja, quando eu seleciono um item, ele pega essa informação e joga para dentro de uma célula. Então, aonde ele vai estar fazendo isso? Vou selecionar aqui a minha célula AJ3, perfeito? Então aqui eu vou estar vinculando a informação, ou seja, quando eu selecionar alguma informação na minha listagem, como os meses são 12 meses, as minhas linhas suspensas vou deixar como 12. E vou dar um OK. Então repare, ó, ao selecionar janeiro, ele lança o número 1. Por que 1? Porque o janeiro é o primeiro item da lista. Se eu botar fevereiro, o número 2 e por aí vai. Repare, ó. Maio, o número 5. Agosto, o mês 8. Vou aplicar aqui só uma formatação, certo? Então eu vou clicar sobre ele. Formatar células. Vamos aguardar aqui que abra a nossa caixinha de formatação. E está aqui ela, personalizado. E aqui, observe que quando eu seleciono meses de 1 a 9, só aparece o primeiro número. Então, para que apareça os dois, vou formatar esse intervalo, observe aqui, está como geral, personalizado, a opção geral, vou colocar 2 zeros. Observe o formato que fica, ó. Vou dar um OK. Então, se eu mudar aqui, ó, para janeiro, observe que retorna o mês 1. Fevereiro, o mês 2 e por aí vai. A mesma coisa eu vou fazer para o ano. Então, vou desenvolvedor, vou clicar em inserir, caixa de combinação. Cliquei na mesma, está aqui a minha caixinha de combinação. Cliquei sobre ela, formatar controle. Intervalo de entrada, qual é o intervalo que vai estar entrando dela? Vou aqui na minha guia conf e vou selecionar aqui os anos. Selecionei os anos, reparem. Vínculo da célula. Aqui vínculo vai estar selecionado aqui a minha célula, a vinculada aqui célula. Eu vou estar vinculando ao conteúdo de AK3. Perfeito? Ou seja, quando eu selecionar algo aqui dentro de AK3. No meu caso aqui, eu tenho apenas 3 anos. Então, eu vou colocar o número 3 e dou um OK. Ou seja, se eu informar aqui 2017, lança o número 1. 2018, o número 2. E o 2019, o número 3. Obviamente, eu vou ter que decifrar para o Excel quem é 3 e quem é 02, certo? Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Não vou precisar mais dessa célula aqui e nem dessa daqui. Por quê? O que eu vou estar utilizando é caixas de combinação e não esses conteúdos em si aqui, certo? Então, deixa eu arrastar aqui o conteúdo de O, por exemplo, sobre N, só para apagar aqui o conteúdo de forma mais rápida. E também vou pegar esse conteúdo de ano, vou arrastar aqui, por exemplo, para o O. Perfeito? Observe que eu vou estar sobrepondo aqui a informação. Por que isso? Porque eu não vou utilizar aquela listagem que a gente colocou aquela validação dentro da própria célula, e sim as caixas de combinação. Vou pegar essa e colocar aqui do lado. Reparem. Vamos aqui aumentar um pouco só a área da mesma.
eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É simples, rápido e gratuito. Aqui no canal sai vídeo todo santo dia. São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos. Então tá esperando o quê? Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. Se possível, posso também estar se inscrevendo no nosso canal parceiro, o canal William Oliveira. Observe que o mesmo está postando inúmeros vídeos sobre como gerar planilhas de orçamento. Então, na descrição desse vídeo vai estar o link do canal William Oliveira. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal Programador Excel VBA. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Esse é o nosso arquivo passo a passo. Então, o que eu vou estar fazendo aqui é pegando o ano e também vou estar colando aqui do lado. Ou seja, a pessoa vai estar selecionando aqui o mês e o ano. E repare que são essas informações que retornam. Então, por exemplo, ó, repare que o 2017 é a posição 1, 2018 a posição 2 e 2019 a posição 3. Então, eu quero decifrar quem é 1, 2 e 3. Então, eu vou decifrar de acordo com esse conteúdo dessa célula aqui, ó, AK3. Por quê? Porque eu quero retornar o ano. Beleza? Então, para isso, eu vou colocar igual a C. Vou utilizar a função C e vou apontar para essa célula. Ou seja, a célula AK3, que é o conteúdo que tem na minha listagem. Vou colocar ponto e vírgula e observe que ele me pergunta se ele vai fazer uma verificação e vai verificar se o conteúdo for verdadeiro, ele vai me retornar uma informação. Se for falso, retorna outra. Então, deixa eu apagar esse ponto e vírgula, porque primeiro eu vou estar fazendo uma comparação. Eu vou verificar se o conteúdo de AK3 é igual a 1. Se for igual a 1, ele vai me retornar uma informação, certo? Ele vai me retornar 2017. Legal? Se o conteúdo de AK3 for igual, se ele for igual a 2, ponto e vírgula, ele vai me retornar 2018. Beleza? Ponto e vírgula. E se esse cara aqui, o AK3, perdão, vamos colocar apenas um C aqui, primeiramente, na frente. Observe que eu estou utilizando um C aninhado por 3 vezes. Se ele for igual a 3, então o que? Ele vai me retornar o 2019. Obviamente, se eu tivesse mais anos, bastaria eu fazer essa verificação dessa forma. Ponto e vírgula. Fecho o meu parênteses 3 vezes, já que eu abri 3 vezes, e dou um Enter. Você inseriu um número excessivo de argumentos. Vamos aqui verificar o erro. Repare que eu acabei não colocando um C aqui, ó. Porque eu tenho 3 funções Cs. Eu tenho que verificar se AK3 é igual a 1, se AK3 é igual a 2 e se AK3 é igual a 3. Observe que aqui eu não coloquei a função C. Então, vamos colocar a função C. Vou abrir o meu segundo parênteses aqui, no caso. E esse aqui foi o terceiro parênteses aberto. E aqui estão os 3 parênteses para fechar. Agora sim, vou dar um Enter. E observe que me retornou 2018. Se eu selecionar aqui 2017, repare que ele me retorna 2017. Por quê? Porque AK3 é igual a 1. Se for igual a 1, retorna 2017. Se AK3 for igual a 3, retorna o quê? Vamos observar. 2019. Essa mesma função eu vou estar utilizando para o ano, certo? Perdão, para o mês. Ou seja, eu vou verificar se o quê? Se esse conteúdo que está em AJ3 for igual a 1, por exemplo, vou estar retornando o quê? Vou estar retornando o mês de janeiro. Ou seja, vou colocar aqui janeiro. Como é um texto, vou colocar entre aspas duplas. Se o conteúdo de AJ for igual a 2, obviamente eu vou estar retornando o quê? O fevereiro. Então, essa lógica que eu vou estar utilizando para todos os meses, perfeito? Então, para que o vídeo não fique tão longo, obviamente, basta eu colocar um ponto e vírgula e abrir um novo C. E, ao final de tudo, fechar a quantidade de parênteses que foram abertos, beleza? Entenderam a lógica? Na realidade, eu pensei agora já
fazer de uma outra forma. Vamos fazer de uma forma muito mais rápida. Vocês vão ver agora como vai ficar muito mais rápido. Ao invés de eu utilizar a função C, vamos simplesmente utilizar a função texto. Ou seja, eu vou apontar uma informação e ele vai me extrair uma outra. Beleza? Vou colocar igual a texto. Vamos ver se ele vai me ajudar. Vou pegar a função texto. Repare, função texto aqui na minha barra de fórmulas. E ele observa que ele me pede um valor e o formato que eu quero estar demonstrando esse valor. Então o valor que eu quero é o valor que está em AJ. Observe que nesse momento é o 01. Vou colocar ponto e vírgula e vou pedir para que ele me represente essa informação em mês. Ou seja, vou colocar aqui 4Ms, pois eu vou querer ver o nome completo do mês. E eu fecho meu parênteses. Esses 4Ms é como eu represento no Excel, como eu vou visualizar o mês. Se eu botasse apenas 3Ms, ia me aparecer o mês abreviado. Se eu colocasse apenas 2Ms, ia me aparecer o número do mês. Como eu botei os 4M, vai me trazer o nome completo do mês. Vou dar um Enter e observe que me retornou janeiro. Ou seja, nem precisei usar a função C para verificar isso. Ó. Observe que eu vou botar 2018. Perdão, 2018 não tem nada a ver. Vamos mudar aqui apenas o mês. Fevereiro, retornou. Observe que acabou não me retornando. Vamos só verificar se o nosso cálculo automático está habilitado. Observe que eu cliquei em arquivo. Vou em opções. Fórmulas. Meu cálculo automático está habilitado. Vou dar um OK aqui, sem problema nenhum. Na realidade, eu volto a pedir desculpas, certo? Eu não vou precisar nem da função C e nem da função texto para essa serventia. Na realidade, eu vou precisar da função texto, porém não para verificar esse mês selecionado, beleza? O mês que vai estar aparecendo aqui dentro, eu vou utilizar a função texto. Porém, ele não vai estar apontando para essa célula, e sim para uma outra célula, beleza? Então, observe que aqui me retornou janeiro de 02 porque ele não entendeu. A função texto não conseguiu interpretar. Então, sem problema nenhum, pois eu não vou estar utilizando a função texto para converter esse valor aqui, sim converter um outro valor. Então, vamos agora fazer com que apareça os dias de forma dinâmica, certo? Então, como é que eu faço isso? Ó? Esse é o meu cabeçalho, beleza? Então, aqui eu vou colocar igual a função data. Observe que a função data me pede o ano, o mês e o dia. Então, observe, a função data pede ano, mês e dia. Então, eu vou informar para esses parâmetros que ele está me pedindo. Ó. Observe que eu estou aqui na minha barra de fórmulas. Vou informar o ano. Quem é o ano? O ano é esse conteúdo aqui, ó. Beleza? Ponto e vírgula. E quem é o mês? O mês nada mais é do que esse carinha aqui, ó, o 02. Ponto e vírgula. E o dia? Bom, eu quero retornar sempre o primeiro dia do ano. Perdão, o primeiro dia do mês atual, certo? Então, eu vou colocar o número 1. Ou seja, eu vou estar retornando o primeiro dia do mês e ano que eu informei como parâmetro. Ao fechar o parênteses, observe que me retornou um número aqui. Se vocês estiverem visualizando, ó, é 1/02/2018. Ou seja, retornou o dia 1º/2/2018. Como o conteúdo é maior do que o conteúdo da célula, ele aparece com esse monte de joguinho da velha. Ó. Mas se eu mesclar aqui, eu vou só mesclar para que vocês vejam que me retornou de forma correta. Ó. Me retornou o primeiro dia do mês e ano informado. Ou seja, se eu informar aqui, ó, janeiro, vai me retornar 1º de janeiro de 2018. Se eu informar junho, 1º de junho de 2018, beleza? Então, vou só desmesclar isso daqui. Foi apenas para demonstrar. E o meu trabalho agora, basicamente, vai ser o quê? Ó? Se eu clicar aqui sobre essa fórmula e eu colocar, por exemplo, que eu quero ver no formato personalizado, e colocar apenas o dia, observe que eu estou em personalizado, selecionei aqui dia, mês e ano. Vou apagar esses dois, vou apagar o traço barra M, o barra MM e o barra AAA. Ou seja, vou apagar o mês e o ano. Vou apagá-lo, pois eu quero visualizar apenas o dia, ó, os dois Ds. Vou dar um OK. E repare que me retornou apenas o dia 1º. Mas, porém, ele não deixa de ser 1º do ano e do mês informado, beleza? Então, se eu colocar aqui igual a esse cara, mais um, observe que ele vai me retornar 2/6/2018. Se eu mudar aqui para janeiro, observe, 2 de janeiro de 2018. Ou seja, vamos formatar logo esse intervalo todo aqui, ó. Formatar, células,
Vou em personalizar novamente. Vou selecionar esse carinha aqui. E vou estar apagando esse conteúdo. Vou deixar apenas 2 desses, pois eu quero ver apenas o texto como dia. Vou dar um OK. Observe que me retornou o 02. Se eu arrastar essa fórmula, observe que está me trazendo basicamente todos os dias do ano, do mês. Se eu arrastar até aqui, observe que vai me retornar 31, pois o mês de janeiro realmente tem 31 dias. Legal? Só que, obviamente, não é simples fazer só isso. Não é só isso que vai estar funcionando de forma dinâmica. Mas deixa eu demonstrar para vocês aonde eu quero chegar. Ó. Se eu mudar para abril, abril tem 30 dias, certo? Ou seja, vamos ver o que vai acontecer com essa fórmula. Mudei para abril, repare que mudou de 1 até 30 e aqui já começou o dia 1º. Ou seja, mudou o dia 1º, ó. Vou colocar o cursor sobre ela, vamos ver se aparece o conteúdo da célula ou não. Aqui não está aparecendo, mas basicamente o que acontece, ó. Está me retornando o dia 1º do próximo mês ao mês referente. Ou seja, eu não quero que isso seja mostrado, legal? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 28, para o mês de fevereiro, que normalmente são 28 dias, raras exceções do bissexto, repare que ele me retorna até o dia 28, e o que ultrapassou me retorna 1º, 2º e 3º, ou seja, me retorna algo que eu não gostaria de visualizar, certo? Beleza? Então, vamos fazer da seguinte forma. Primeira coisa, vamos colocar logo um texto aqui dentro desse conteúdo. Ó. Vou clicar em inserir. Caixa de texto. Vou pegar minha caixinha de texto. Vou colocar aqui. Caso tenha ido muito rápido, repara. Ó, inserir. Vou aqui na opção texto. Clico aqui na opção caixa de texto. Clico sobre ela e vai aparecer uma caixa de texto como essa. E aí eu só aumento o seu tamanho. Então, vamos aqui aumentar um pouco o conteúdo da mesma. Com ela selecionada, vou clicar aqui na minha barra de fórmulas e vou colocar igual aqui. Bom, ele vai ser igual a este conteúdo aqui, ó. Beleza? Vou dar um Enter. Repare que retornou o nome de janeiro. Tá ainda errado, mas a gente vai corrigir agora, certo? Porque eu estou com o mês selecionado de fevereiro e não janeiro. Tá aparecendo janeiro porque a nossa fórmula ainda está errada. Então, aproveitando aqui, página inicial, vamos centralizar o nosso conteúdo. A fonte, você escolhe uma fonte que você entenda que vai ficar legal. Vou clicar sobre a minha caixa de texto, formatar a forma. Vou tirar o seu preenchimento e também vou tirar a sua linha. Ó. Se eu mudar aqui o mês, ainda não está trazendo de forma correta. Sem problema nenhum, a gente vai estar ajustando agora. Então, esse cara aqui, eu utilizei a função texto para extrair de AJ3 o texto. Porém, não é de AJ3 que ele vai extrair. Ele vai extrair o texto do primeiro dia que eu selecionar aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou clicar aqui na minha fórmula. Vou apagar isso daqui, AJ3, e eu vou apontar para qual célula? Vou apontar para a primeira célula que retorna o primeiro dia do mês atual, que eu selecionei. Ó. D13. Vou dar um Enter. E observe que agora, ó, de forma correta, retornou o nome de julho. Por quê? Porque agora sim, ó, ele conseguiu decifrar o mês atual selecionado. Ó. Se eu mudar para janeiro, repare que mudou janeiro, porque a minha célula está capturando de forma correta, com a função texto, o mês de forma correta. Ó. Se eu mudar para agosto, mudou para agosto. Ó. Legal? O nosso vídeo já chegou a 18 minutos. No próximo vídeo a gente dá continuidade ao nosso projeto, beleza? Eu espero que você tenha gostado, que possa deixar o seu gostei nesse vídeo. E se não for inscrito, tá esperando o que para se inscrever no nosso canal Programador Excel VBA? São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos todo santo dia. Eu vou estar disponibilizando a partir desse vídeo o link para que você possa estar baixando o arquivo passo a passo. Na aula 1 eu ainda não disponibilizei, mas também vou estar disponibilizando o que a gente fez até a aula 1, beleza? Então, aguardo o seu comentário, eu espero que tenha bastante gostei para que eu entenda que esse conteúdo é legal e eu faça a parte 3, beleza? Conto com a sua ajuda, até o próximo vídeo, valeu!